Estamos aqui hoje fazendo uma tier list de personagens de ordem paranormal. Obviamente, não preciso nem dizer que isso aqui é a minha opinião sobre os personagens que eu mais gosto e os que eu não gosto, ou os que eu gosto mais ou menos. Para você eles podem ser muito bom, para mim pode ser nem tanto. Estabelecer algumas coisas. A tier nem lembro não significa que o personagem é tão irrelevante que ele não é lembrado. Significa que ele não teve tempo de tela suficiente para ser desenvolvido. Então a gente vai levar isso em consideração e colocar ele num não nem lembro. E acho que é só isso. De resto, tá autoexplicativo. A Sheer, né? Personagem perfeito, fodíssimo, fodinha. Mais ou menos, não gosto. E o Brosh, que eu acho que, né? Não tem nem o que dizer. Vocês já sabem provavelmente quem vai. Bom, Álvaro Augusto. A gente não viu muito dele, na real. A gente não chegou a ter um momento dele em si. A gente sabe que ele é importante pra história. A gente sabe o que ele fez, os atos que ele cometeu. Mas a gente não viu o personagem tendo uma cena em si. O máximo que a gente viu foi um flashback do Alex, onde ele segura ele e faz o ritual. Mas pelo que ele fez, assim, né, ele não tem personalidade, não tem nada, então né, vai no não gosto, né? A gente não coloca ele no nem lembro, não porque ele não teve tempo de tela, ele literalmente não teve tempo de tela, mas ele é importante pra história. Vamos lá. Opinião impopular, Aaron. Eu acho ele mais ou menos. Ele não tem uma fala, ele só tem aquela presença. O design dele é incrível. O design dele, assim, se fosse só pelo design, ele tava, tipo, aqui. Mas, tipo, ele é um personagem que não tem falas. Pode ser que ele seja mudo e por isso ele não consiga falar, mas ele aparece poucas vezes. Quando era pra mitar, não mitou, infelizmente. Errou aquele tiro no Gal. Não culpo, foram os dados, mas enfim, ele tem pouca participação na história. Por isso ele vai no mais ou menos. Ou no Fodinha. Acho que talvez eu coloquei ele no Fodinha. Agatha. Então, vamos lá. A Agatha teve um desenvolvimento. Ela passou de ser um personagem odiada para um dos personagens mais queridos desse fandom. E o fandom crucificava ela. Eu lembro que no final do Segredo da Floresta tava todo mundo querendo arrancar a cabeça da Agatha. Hoje em dia todo mundo acha ela perfeita. Eu sempre tive algo com ela em que eu achava que ela fez tudo aquilo por medo. E o que se confirmou. Ela realmente fez tudo o que ela fez por medo. Ela era uma criança, tinha seus 15 anos. Cometeu algumas coisas em que ela se arrepende. Tem uma história pesada, né? O negócio com a mãe dela e tudo. Nossa, personagem perfeita. Quando ela aparece, é só alegria. Cabeludo não mate ela. Alexander, opinião impopular também. Muitas pessoas não gostam do Alex. Eu assisti a primeira temporada ao vivo, o chat inteiro crucificava ele. Ele vai do mais ou menos pro Fodinha aqui, assim. Eu vou colocar no Fodinha, porque ele foi um personagem que o Luiz atua muito bem com todos os seus personagens, sem exceção. Então, assim, ele foi um dos personagens da primeira temporada que mais carregou a atuação. Ele era literalmente uma vítima, um professor que não só sofreu, coitado, naquela história. O cara foi torturado, prenderam ele, colocaram ele numa galinha de cachorro, e mesmo assim, ele tava afim de lutar pela verdade. O senhor Veríssimo perguntou se ele queria continuar, ele falou que já tava lá mesmo. Mesmo tendo um relacionamento meio complicado com a maioria dos seus colegas de equipe, grande parte pela Liz, né, que não era muito fã dele. Mas eu tenho que admitir que ele não fez grandes feitos na primeira temporada, mas ele era um personagem chave e, acima de tudo, carregado de atuação e mais uma vítima da sociedade, infelizmente. Magistrada, vamos lá. Muitas pessoas preferem ficar do lado do anfitrião. Eu sempre fui time Magistrada e eu coloco ela como fodíssimo. A Seita das Máscaras, pra mim, são um dos melhores conceitos já apresentados nessa história. E não tem nada que vai mudar isso na minha cabeça. Apesar de eu gostar do anfitrião, a Magistrada tem o meu lugar no coração, especialmente quando em Calamidade, que ela começa a se soltar mais, quando ela começa a falar, né, coisas em que não seja mais enigmas e ficar quieta e não dizer nada. Uma das minhas cenas preferidas, inclusive, dela é quando ela diz que não foi bom nem ruim, foi como deveria ser. Tá tudo tão quieto agora, adoro. Enfim, eu sou stan da Seita das Máscaras e da Magistrada como um todo. Adoraria saber quem foi ela, hein? Quem era ela antes de portar a máscara. Amália. É, tava lá, né? Tava lá. Né? Não fez seu papel. Não teve uma atuação assim, uau. Pra mim foi um personagem meio alívio cômico. Phelps, sei lá, meio alívio cômico ela. Não teve muita importância pra mim. Baluzão, né? Balu vai pra onde? Balu vai pro tier perfeito. Não tem nem o que dizer sobre o Balu. Balu, assim, um dos melhores personagens. Um personagem misterioso, propositalmente. Não entrega muito da sua backstory.
E quando fala é de uma maneira bem sutil, bem boa. Assim, é tipo o Hakim com o Dante, não entrega muito do personagem. E a gente vai ter muita coisa dele pra ver ainda. Adoro o relacionamento dele com todos. Adoro esse jeito dele não levar o luto como personagem sombrio, e sim, né, ter esse lado humorístico. Não tem nem mais o que dizer sobre o Baloo, um dos melhores personagens desta obra inteira. Tyrigan, Anthony. Eu vou no. Não gosto porque eu realmente não acho nada de especial. Prefiro muito mais o Henry. O Anthony é só mais um. Ele tem o plot de ser o Álvaro Augusto e tudo, dois em um, mas é isso, tá ligado? Ele fica entre o não gosto e o mais ou menos. Então, né, o design dele é legalzinho. Acho que eu vou pôr ele no mais ou menos pelo design. Antonella Leone, não lembro dela, não teve tempo de tela, não disse uma palavra, tava lá fazendo plano de fundo. Não que isso seja uma crítica, quem sabe na parte 2 ela tá viva ainda, quem sabe na parte 2 ela faça alguma coisa. Arnaldo Fritz, um personagem que a gente não viu em tela, mas eu acho ele um personagem absurdo. Arnaldo Fritz, assim, é um dos personagens mais importantes que tem no universo do Ordem. Se tornou anfitrião, pai do Thiago, enfim, mentor da equipe Kelvin. E eu acho ele, que se ele fosse apresentado, ele teria uma personalidade muito boa. Eu provavelmente gostaria dele. Assim como o que foi apresentado sobre ele querer parar o Kian e acabar fazendo o jogo, né? Portando a relíquia, acabar se perdendo e ser considerado um herói. Eu gosto dele. Vamos lá, Artemis. Artemis teve bem pouco tempo de tela. É um personagem bem mais ou menos. Tinha uma backstory incrível. Não deu tempo de ser apresentada. Morreu por dragões metálicos. Vambora, dragões metálicos. F por todos eles. Assim, eu sinto que se ela tivesse mais tempo, sobrevivesse aquele episódio, teria mais tempo de tela, mais envolvimento, ficaria um personagem bem melhor do que foi apresentado pra gente. Beatriz, por outro lado, teve tempo de tela até demais e entregou grande parte de sua backstory logo no começo. Já foi falando, não sei, de 10 anos da minha vida e tudo, mas eu gostava dela, não vou negar, fiquei triste com a morte dela, mas assim, não me importei muito, que não era um personagem que eu tinha um apego emocional grande, mas, tipo, ela foi uma chave para com que o Dante desenvolvesse num nível absurdo. E era isso, ela tinha um plot twist incrível, que era aquele dela saber tudo. Enfim, muito bom. Gosto dela. Vamos lá, Boris. Eita, Boris, aqui a gente tem um caso de um personagem bem mais ou menos pra mim, na real, não acrescentou muito na história assim. Acho que dos scripts, apesar de dos scripts ele tem uma característica importante que é ser o mais humano. Ele era o que apresentava mais sentimentos, então acho que ele vai no segundo aqui do mais ou menos. A gente vai ter esqueci de explicar isso. A gente vai ter uma sequência vertical, ou seja, o primeiro personagem que tá na tier, ele é o melhor dessa tier, e o último que tá na tier, ele é o pior. Vamos colocar isso. Então ele fica aí. Brulho. Chorei na morte dele. Brulho era um paizão incrível. A cena dele segurando o carniçal e dando um soco na cabeça do carniçal é incrível. Não tem nem o que mencionar. O Brulho. Nossa senhora. Cada cena daquele cara eu adorava. O Brulho, pra mim, era o meu Galdério preferido. Infelizmente morreu, né? O oficial se suicidou no controle do carniçal. Ele não ia pra ordem, muito provavelmente. Eu acho que ele iria ficar em Carpazinha. Eu não acho que ele ia querer lutar caso ele sobrevivesse, mas eu gosto do jeito que ele se portava com o Arthur, do jeito que ele queria que tudo desse bem pro Arthur, do jeito que ele foi receptivo com os agentes. Enfim, choremos pelos Galdérios. Bruno. Adoro o Bruno. É definitivamente um dos meus scriptas preferidos. Vai no fodíssimo aqui sem nem pensar duas vezes. A amizade dele com o Kaiser, apesar de ser explorada, né, na parte final de Desconjuração, é incrível. E eu sinto como se realmente eles fossem melhores amigos que não se veem há muito tempo. E o Bruno salvando a vida do Kaiser e dando a marretada no Henry é uma das melhores cenas. Ele teve um. Né, ele não virou scripta por prazer e tudo, ele tava do lado dos agentes e queria tentar parar Kian e Gal. Infelizmente não conseguiu e morreu da maneira meio, né, tensa, foi inexistido. Adorava ele também. Karina Leone é minha personagem feminina preferida. Só que ela tem um problema, pra mim, que é ser muito palestra. Ela diz muita coisa, ela fala muito. Não que isso seja um problema. Mas, por exemplo, na luta contra o Kian, ela só diz, só diz, só diz. Isso pra mim se tornou um pouco maçante. Mas eu ainda assim gosto bastante dela.
E tem todo o negócio da família dela que morreu e ela carrega o nome Leone e toda a família dela. Um dia ainda vai liderar aquela família e tudo. Que é Paraquinha em vingança, sua família. Tem um relacionamento bom com todo mundo da equipe. Gosto. Podia ser um pouco menos palestra. Ah, eu sinto que vou ser crucificado com esse vídeo. Não vou lembrar o nome dela. A irmã da Karina Leone. Mas eu. A Carla, lembrei. Carla, né, teve pouco tempo de tela. Bom, ela tem uma personalidade de não estar disposta a perdoar o Damir, por exemplo, enquanto a Karina tava. Isso é uma característica que eu gosto bastante da Karina. Nela não tanto, né, na irmã dela. Eu entendo os motivos dela. Poderia fazer muito mais coisa, mas é um NPC que eu gosto. Opa, desci demais. Cassiano. Eu não gosto do Cassiano. Eu não gosto de personagem que tem esse senso de superioridade. Vocês vão ver mais pra frente. Que se acha, ou enfim, ou que se tem um senso de ser superior a todo mundo. Eu acho qualquer. De anime, de qualquer coisa, eu não gosto desses personagens assim. Bom, Celestine. O que dizer? A segunda melhor personagem da Ordem Calamita, só perdendo pro Remus, na minha opinião. Celestine é incrível. A personalidade dela de ser traidora e só pensar nela mesmo. Apesar de estavam numa situação de jogo lá, né? Em que eles tinham que priorizar a própria sobrevivência. Mas eu gosto dessa característica dela, priorizar a sobrevivência dela e levar a sobrevivência dela acima de tudo, até dos valores. Clara, não teve tempo de tela suficiente, não preciso me estender muito. Clarice, eu gostava muito dela em Descongelação e acabou que ela se corrompeu à vingança e se tornou se tornou um poço de ódio, traiu a ordem, traiu toda a simbologia do casaco do Tristan, que era do Veríssimo e tudo. Paia, né? Não tem nem o que dizer. Cornelius, eu acho. Cornelius, pouco tempo de tela, mas ele era carismático, então vai do mais ou menos. Chris, eu tava discutindo com os amigos meus e alguns deles disseram que o Chris foi só uma chave pro César desenvolver. Em partes eu concordo, mas o Chris ele era o carisma do grupo. E quando ele morreu, realmente tudo começou a ir pra frente, mas não tem nem o que dizer, cara. Cada cena do Chris, ele é estilo baluzão, paizão, protetor, gostava de todo mundo da equipe, levava a sobrevivência dos outros acima da dele, estava disposto a fazer qualquer coisa para salvar o seu filho e todos aqueles agentes da ordem. Proteger o filho, coisa que o César na época não entendia. Tem uma backstory que a gente não conhece muito, mas o que conhece é uma backstory pesada e eu acho interessantíssima. Para mim, um dos melhores personagens do RPG fica liderando a tier list perfeito. Talvez com mais tempo, assim, que se ele sobrevivesse mais, ele seria um personagem que eu ia criar uma categoria só pra ele, só pro Chris. Não vai ficar na liderança por muito tempo, mas por enquanto tá. Dagan, não gosto do Dagan, sei lá, acho que ele idolatra muito Gal, enfim, talvez seja um problema pessoal, mas eu não gosto do Dagan. Damir, outra opinião popular. As pessoas normalmente não curtiram muito o Damir e acharam que, só suporte, não dá dano nenhum, é isso, é aquilo. Mas eu acho o Damir um personagem interessante. Ele é o primeiro suporte a ser apresentado. Mas não vamos falar muito de mecânica, a gente tá falando aqui pra falar dos personagens em si. Eu gosto da dinâmica dele com o irmão gêmeo dele, o Boris. Dele, né, ser mais frágil e tudo, ter que ser protegido pelo Boris, ao mesmo tempo que ele se portava com o irmão dele e, né, se aliou à ordem, agora tá preso. Vamos ver o que o futuro reserva para ele, mas eu achei ele um personagem interessante. Humano, às vezes, né, reconheceu que errou, que fez merda, apesar de não jogar a culpa no Kian e falar, não, eu fiz merda, realmente que eu fui cuzão, fui um babaca e tudo. E ele assumiu a responsa, né? Dante. Acho que colocar o Dante numa tier list que não seja perfeito, problemático. Tá lá. Personagem, assim como o Balu, misterioso, carrega uma backstory que a gente não conhece, a gente conhece, mas, né, foi muito misterioso durante muito tempo. Queria saber mais da relação dele com Jasmine, com Leonardo Gomes. E os rituais dele que são incríveis. O design dele é sensacional. E ele tinha aquela personalidade meio apática no começo, depois da morte da Beatriz. Ele só tende a desenvolver cada vez mais. Né, agora com a morte do Joey, F. E agora sendo um dos poucos amigos do Arthur, que provavelmente é o novo Veríssimo agora. Braço direito. Enfim, não tenho nem o que dizer. Ele subiu muito no meu conceito com essa temporada de Calamidade.
Ajudante, assim, né? Convenhamos, ele era um alívio cômico, foi chamado pra ir morrer. Não é que eu poderia colocar ele no mais ou menos, mas ele foi só um personagem que foi feito pra morrer em uma sessãozinha ali. Gostava dele, manteiga era manteiga. Ele tem aquela paixãozinha dele pela enfermeira. Vou colocar no mais ou menos. E é isso. Arthur, qualquer tier list, qualquer tier por Arthur que não seja a tier perfeito, está errado. Porque o Arthur é basicamente o que simboliza a esperança. Arthur Cervero carrega toda a equipe E, Força D, Calderos Abutres, é o líder da equipe Abutres. Ele é literalmente que significa ser esperança. Ele perdeu tudo. Perdeu a primeira família, a segunda família, a terceira família. A ordem é a família dele. E mesmo assim ele nunca desiste. E é por isso que ele não deve morrer e deve continuar sendo a simbologia da esperança. Ferreiro. Muitas pessoas não gostaram dele, né, do Cariati ter traído a equipe Kelvin e ter ficado no Santo Berço. Concordo com ele. Ele morreu protegendo quem ele amava. As pessoas que fizeram mal no Santo Berço já estavam mortas. Não tinha por que permanecer ali. Ele ficou ali porque eram pessoas inocentes, sabe? Era basicamente o que a Ordem estava tentando parar o Kian, era ele tentando parar. Foi uma situação inversa que aconteceu no Segredo da Floresta. Ele só estava tentando proteger quem ele amava, que no caso eram todos os habitantes de Santo Berço. E é isso que faz eu gostar tanto assim dele. Eu fico entre colocar ele em fodíssimo. Ele fica entre fodinho e fodíssimo. Hoteleiro. Hoteleiro carismático, legal. Ele tinha aquele negócio de. Enquanto as pessoas dormiam no hotel, ele passava a madrugada lutando. Eu gostava do hoteleiro. Era um dos meus habitantes de Santo Berço preferido. Maconha na maconha. Minerador. Né? Mesmo ele, enfim, sendo carismático no começo, traiu todo mundo. Meio que não tem muito o que dizer sobre ele. Né? Assim como grandíssimo Kian. Kian, esse que foi feito pra gente odiar. Se você diz que ele não é alguém pra você simpatizar, eu simpatizo com ele em partes. Eu concordo que Kian foi. Que ele tem esse sentimento de querer acabar com o paranormal. E bem no fundo, talvez eu concorde, mas. Enfim, acho que os sims talvez não justifiquem os meios. Dominique. Incrível, adorei. A abelha podia voltar mais vezes, hein? Dominique foi muito bom. Dominique que vai por fodíssima. Eu sei que parece um pouco injusto um personagem ter mais que o outro, né? Então, talvez por isso ele fique aqui. Mas eu por si só acho o Dominique muito bom. Não coloco ele no fodíssimo porque eu sei que vão me crucificar por tanto personagem com 12 episódios, você coloca um que só apareceu uma vez em fodíssimo. Tá errado. Podia. Né? Mas melhor não. Eu não sei o nome dele. É o Porteiro. Eu acho o Porteiro muito bom. Ele vai ficar aqui. Tem aquele negócio dele querer salvar os mananciais e tinha aquele negócio de matar o ajudante, quem foi. No fim, ele só queria salvar os irmãos dele e destruir Santo Berço. Porque ele sabia que Santo Berço utilizava pessoas, sugava a vida delas e tudo em prol de manter uma falsa realidade onde todo mundo vivia feliz e tudo. E, né? Ele que falou que deu praticamente o nome para a equipe E. Personagem importante, gosto dele no geral. Eduarda, né? Convenhamos, não tem muita. Uau, não tem muita coisa na história. Daniel, ao mesmo tempo que eu gosto dele, não gosto. Hoje eu tô pra não gosto, mas o Daniel, no geral, ele tem uma. Tá liderando a tier aqui. É o que eu. Tipo, o que eu mais gosto do não gosto. O que eu gosto dele é toda a backstory dele ser um artista, um escritor paranormal e que faz os livros e tudo, mas a personalidade dele ser meio impaciente e tudo, fez com que eu não gostasse dele. Acho que eu vou subir ele um pouquinho aqui, talvez seja um pouco injusto demais. O fato dele ter dado um tiro no Alex e ser um pouco inconsequente às vezes. Mas o. Né, tá ali no mais ou menos. Na frente dele, né? Vamos ver na frente dele também. Aqui, pronto. Tá legal. Elizabeth, tá aí. Não, ela não tá no broche, calma.
entra no negócio de eu não gostar de personagem que você acha superior. No caso dela, eu sei que ela foi feita pra ser uma personagem babaca, mas eu não consigo gostar dela. Se tinha uma tier list dividida em temporadas. A gente tinha a Liz da primeira, a Liz da segunda, a Liz da terceira. A Liz da primeira e do segundo, era facilmente não gosto. Porque a Liz da primeira temporada é completamente um arrogante, não preciso nem me estender muito. A Liz da segunda tem seus certos momentos de arrogância ou ofensa gratuita. Então, mas ela e ficaria no mais ou menos. Mas a Liz da terceira temporada é uma Liz que aprendeu, compreendeu seus erros, sofreu muito, não quis perder, estava disposta a contribuir com o Dante, que era ocultista, que ela sentiu um ódio profundo por ocultistas que fez ela perder tudo. Analisando o personagem como um todo e seu desenvolvimento na terceira temporada, por tudo que ela passou, ela fica liderando a tier do fodinha, vai, apesar, mas fique bem claro, essa aqui é a Liz da terceira, a Liz como um todo, a Liz evoluída. A Liz da primeira e da segunda não estaria aqui jamais. Erin, gosto dela, tem alguns momentos interessantes. Ela louca, a galera arrasou na interpretação da Erin louca, mas ela tem um certo problema sobre a lore dela. Ela também foi um personagem novo, introduzido em Descongelação. Descongelação teve um certo problema em onde o Selbit apresentou muita coisa, alguns personagens não tiveram seu devido tempo, mas ela entra aqui no Fodinha. Talvez com muito potencial para ter muitos mais momentos, mas enfim, não aconteceu. O Leone que tá em coma. Fabrício. Vai ficar no não lembro, porque ele não fez muita coisa. Ele tem aquele negócio de ser um Leone medroso e que no fim foi pelos Leones, né? Acabou ficando paraplégico. Assim, meio que a chance dele fazer alguma coisa na segunda temporada é nula, já que o moleque virou uma cabeça que pensa, né? Ele não vai poder agir nem nada, mas quem sabe? Quem sabe talvez ele faça alguma coisa. Faustus. Gosto do estilo do Faustus, apesar de ser meio. Vocês fazem barulho demais e tudo. Faustus entra aí no mais ou menos. Deu Júpiter, né? Enfim. Fernando Carvalho. Fernando entra aqui no Fodinha. Um pouco mais na frente deles, na real, que eu gosto um pouco mais do Fernando. Era uma vítima. Mais um personagem do Luiz vítima. Acabou contraindo câncer. O Luciano fez um pacto para salvar o marido. Ele não estava na ordem por vontade, assim. Viu muita coisa. Sofreu demais. No fim, não aceitou ficar do lado dos scriptas. Falou assim: não vou ficar. Você não é mais o amor da minha vida. Não fugiu do personagem Luiz em momento algum e eu gosto dele. Só que eu gosto ainda mais do Luciano, que não é o próximo, mas eu já vou puxar aqui. E eu acho opinião popular também. Eu sou um dos poucos stands do Luciano. Eu gosto do Luciano pra cacete, na real. O Luciano entra aqui no fodíssimo. Talvez ele supere a Magistrada. Eu vou deixar aqui. Eu gosto muito do Luciano. Ele é um personagem que fez uma coisa horrível. No caso, ele, né, apesar de ter umas atitudes meio questionáveis, no fundo ele fez tudo aquilo pra salvar o marido e que ele realmente gostava. Na segunda parte de Descongelação, ele estava disposto a interagir mais com a galera, se integrou à equipe, finalmente, parou de ter aquela discussão. Eu gosto muito dele e ele é um personagem importantíssimo pra história. Eu acho o design dele, apesar de simples, legal, e a mecânica de ser dois personagens em um torna ele tão incrível e misterioso no começo, que a gente não entendia como assim ele era dois em um. Ele trocava, mudava o olho. E no final ele era três em um, não era nem dois em um. Tinha o Kia lá dentro. Gosto. Gaius. Não teve muito tempo, a gente não tá falando do anfitrião aqui, a gente tá falando do Gaius, né? Não, nem lembro. Gal. Gosto do Gal pra cacete. Apesar do Gal ser um vilão. O Gal tá ali, ó. Tá ali no. Tá aqui na tier. Do fodíssimo. Um pouco mais aqui. Talvez não aqui. É um vilão perfeito, feito pra gente odiar. Muitas pessoas genuinamente gostam do Gal, não consigo entender elas, gostar de idolatrar o Gal, mas gosto dele. Ele tem um relacionamento bom com o Dagan e tudo, tem o negócio da irmã dele, misterioso, a gente não sabe nada sobre ele. Perdeu tudo agora, vamos ver como que ele vai pra frente, né? Como que vai ser ele nessa nova temporada aqui. Jennifer é bicho, né, mano? Assim, bicho meio que não tem muita importância, são só bichos. Assim, no RPG não fizeram nada de importante. A Jennifer só tava sendo observada pelo espreitador. Inclusive, eu vou fazer uma tier list de monstros aqui em breve, dos meus preferidos. O Leone. O Giuseppe. Não teve tempo. Henry.
gosto do Henry. Como eu disse, gosto muito mais do Henry do que do Tiriga. Henry entra aqui no fodinha. Gosto dele. Vamos ver agora que ele é o diabo, enfim, tá na calamidade. Vamos ver pra onde que isso vai. Hugo, mais ou menos. O Hugo, ele é assim, fã de tudo, né? Ele tá aqui, liderando. Tá aqui. Só não lidera porque é o Aaron. Tá aqui liderando o tier mais ou menos. Mas. Tá no fodinha, vai. Não vou querer perder muito tempo. Ivete. Colocar a Ivete em qualquer outra tier que não seja tier perfeito. Ivete perdeu tudo. Perdeu, né, seus amigos. Ficou só com o Arthur. E ela não aguenta mais perder. É um personagem, uma mãe. Que eu adoro ela. Provavelmente o meu NPC preferido. Juntamente com a Agatha. Bicho. Jeremias. Não fez muita coisa. Johnny Tabasco. Tá ali. Quero muito ver o Johnny em ação. Infelizmente, não sei se a gente vai chegar a ver ele de novo. Adorava a mecânica dele e dinâmica dele com o Rubens e o relacionamento que os dois tinham. E é isso. O passado dele é interessante, inclusive. Ele trabalhava na Ordem há muito tempo atrás. Joey, por mim eu criaria uma tier list, uma tier só pra ele. Joey vai estar tá lá, é o meu personagem preferido de todo o Ordem. Sempre fui fã dele. Graças a ele que diversas coisas aconteceram e foram pra frente. Meio que não. Ele foi um personagem muito desenvolvido. Eu chorei nas duas mortes dele, né? Tanto na máscara quanto na a morte dele verdadeira. O personagem, uma pessoa que evoluiu tanto. Foi de um simples ginasta, alguém berés, que tava com. Que sacrificou toda a sua consciência para salvar seus amigos na esperança de parar Kian e Gal. No fim, ele derrotou Kian, mas teve um custo alto, que foi a sua vida. Tinha tanta coisa que eu queria ver do Joe ainda. Um personagem fantástico, magnífico. Caramba, tem muito personagem ainda. Eu vou colocar uns aqui que, né, meio que não foram só backstory, foram um plano de fundo, background. Cadê? Eu não gosto do Imperador, acho ele babaca. Cadê? Imperador vai, não gosto. Deixa eu achar os personagens aqui, fundo de tela. Giro, nunca vi ele falando muita coisa, não fez nada, mas o design dele é interessante. Se fosse pelo design, eu colocava ele aqui. Vamos lá. Mia. Pelo pouco que vimos, eu achei ela um personagem interessante. Vai aqui, né? Mais ou menos, porque não vimos muito dela ainda, não teve muita chance. Quem sabe do jogo? Kaiser. O que dizer do Angel of the Night? O que dizer de Angel of the Night? Angel of the Night entra aqui no perfeito. Cinerária. Minha cena preferida de descongelação. Disposto a perder a própria existência para salvar seus amigos. Ele tem aquele negócio com o pai dele, de não entender porque ele abandonou, de não gostar do pai dele, mas no fundo se importar com o pai. E não poder dizer isso pra ele, e quando for dizer é tarde demais. Aquela ansiedade social dele que fez ele não se desenvolver muito com outras pessoas, mas no fim ele tava perdendo, né, um pouco. Tanto que foi ele que deu nome pra equipe, Força D. Gosto. Fiquei triste pela morte dele. Kenan. Eu gosto muito do Kenan. Eu queria muito ver o Léo interpretando outros personagens em outras temporadas. Adorei o Kenan. O Kenan maluco é uma das melhores cenas, inclusive. O Léo dando risada virou o Coringa ali. Sinto que podia ser muito mais bem utilizado. Infelizmente, ele já estava scriptado para morrer de qualquer maneira. Ele só ia contar a história e ia morrer queimando, pegando fogo com o Santo Berço, já que ele já estava conectado a ele. Mas pouco que eu vi dele, eu gostei. Lupe. Gosto do Lupe. Apesar de ser um bicho, eu podia colocar ele, não nem lembro, mas eu vou colocar junto com a minha. Gosto do Lupe. Marcela, eu gosto da Marcela, inclusive. Marcela, mãe do Renan. Vai aqui, mais ou menos. Seria injusto eu colocar ela no fodinha? Não sei, na real. Ela fica nesse meio termo aí. Eu gosto da Marcela. Sempre
ajudando os outros em situações em que precisavam dela. É isso. Meio que Orfeu. Orfeu, inclusive, é meu bicho preferido. Ele entra aqui no. Caralho. Mano, tinha um canivete com ele. Ele guardava os segredos da Beatrice. Ele brilhava e tinha esse comportamento sempre que ela estava prestes a descobrir algo. Não tem nem o que dizer sobre Orfeu. Mark Menet. Não vimos sobre ele. Então não vou opinar. Né? Mariana Larona. Não vimos muito. Pelo que eu vi, gostei dela. Vai por mais ou menos. Marius. Nossa, o Marius conquistou meu coração de um jeito. O Marius não tava, ele não estava querendo lutar com seus amigos. Apesar de saber que era uma situação de vida ou morte, que ele provavelmente ia morrer, ele não queria lutar com seus amigos e perdoou todos eles. Que perdeu tudo no incêndio de Roma. Cara, o Marius é um amorzinho de pessoa. O Marius é um exemplo de ser humano. É um amor puro, sabe? Aquele jeito meio lentão, carismático, fortão, grandão, 2 metros, querendo proteger os amigos. Amo o Marius do fundo do coração. Remus, vamos puxar aqui a Hora do Calamitas. Remus é o meu preferido da Hora do Calamitas. É o Remus. Ele vai estar aqui, ó, quase liderando a tier aqui do Fodinha. Aqui. Só fica atrás dos personagens mais importantes que ele. Remus, o carismático, cativante, alguma coisa assim. Tem a personalidade maravilhosa, daquele jeito meio irônico, fazendo piadinha e tendo aquela, né, aquela fala um pouco mais sofisticada, rebuscada, sabe? Como se ele fosse alguém rico, alguém com influência. Adoro ele, cara. Todos os momentos eu queria muito. Nossa, como eu queria ter visto desse personagem que morreu, infelizmente. Rubinho. Muitas pessoas dizem que o Rubinho não tem importância. Ele tem importância sim. Ele é um suporte que tem uma importância pra caralho. Mas ele fica aqui, ó. Aqui do fodíssimo, vai. Sinto que ele ainda tem muito mais que evoluir, ainda tem muito mais sobre ele pra gente descobrir. A gente não sabe nada sobre o passado do Rubinho. E não é só por isso que eu tô julgando ele, é só porque ele, na maioria das vezes, um pouco apático, não teve uma grande participação. Tava tendo um pouco mais de participação nos últimos episódios, né? Mas ele tem muito mais participação em jogo do que em interpretação. Mas sinto que ele tá evoluindo e provavelmente Calamidade Parte 2 ele sobe pro perfeito liderando o tier. Miguel Cariade vai para a mesma tier do Ferreiro, já que eles são a mesma pessoa. São literalmente, cadê o Cariade? Fica aqui junto com o Ferreiro. Veríssimo. Não sei porquê, mas eu bati o olho nele e quis fazer a tier dele. Cadê o Veríssimo? Comeiro velho. Aqui. O Veríssimo vai pra maior tier que a gente tem aqui, que é o Link Perfeito. Fica na frente do Kaiser e do Balu pra mim. Eu gosto muito do Veríssimo. Ele parece sempre assim. Ele é o exemplo de líder a ser seguido. Sempre tem as falas incríveis dele. Sempre parece saber o que dizer. Uma pessoa visivelmente cansada de estar cuidando de tudo, de perder tudo. Perdeu muita coisa no meio do caminho. Gosto dele. Não sei o que eu disse que eu gosto da maioria dos personagens. Enfim. Nathaniel. Adoro o Nathaniel, mas infelizmente, cara, não sinto que ele teve uma grande participação na história. Então, vai por mais ou menos. Veritos. Veritos é o Kia, né? Podia colocar ele no broche, mas eu gosto do Veritos. Eu acho o Veritos um personagem interessantíssimo. Um dos espetáculos de Kian. Que é basicamente o Veríssimo. Só que um pouco mais descontraído. O que torna ele bom. O que não faz ele subir tier é que foi um personagem apresentado muito brevemente. E eu levo isso em consideração. Anfitrião. Não ficaria do time anfitrião, mas eu gosto como ele consegue ser um vilão que às vezes você até torce por ele. Apesar de ser um filho da puta. Ele é muito bom. Tá aqui no fodíssimo. Tá aqui, ó. Ao invés de a gente puxa pra cá e bota ele aqui. Pronto. Anfitrião. Todos os anfitriões são magníficos, excêntricos, cada um tem uma personalidade boa. Cara, o Sabre interpretando o anfitrião é uma das melhores coisas do RPG. Diabo. Gosto, mas é o portador das relíquias que eu menos gosto. Oi, cara. Vai pro. Que assim, vai. No fodinha.
Vamos lá. Não gosto. Não vai nem, não nem lembro, porque ele só era filho da puta mesmo. Tim. Gosto do Tim, mas, né, fica aqui a irmã dele. Talvez eles, talvez eles vão pro mais ou menos, pro fodíssimo, a Eduarda, porque eu ainda acho que eu gosto mais da Eduarda do que do Tim. Renan. Gosto do Renan. Ansiedade social, assim como o Kaiser. Não, né, tem aquela vergonha de conversar, um pouco tímido. Gosto pra cacete do Renan. Yuki. Yuki teve uma atitude meio questionável no 10º episódio de Calamidade, mas eu gosto pra cacete da Yuki. Ela tá aqui no Fodinha, aqui na Tier Fodinha. Gosto muito dela, espero ver muito dela, espero que ela retorne no futuro, mas pelo que eu vi, adorei. Tiagão, o herói, né? Que dizer sobre o homem? Chutador de portas, cara, carismático. Não tem nem o que dizer, cara. Se sacrificou pra salvar todos, tá aqui, vai, tá aqui. Tá aqui. A gente tem o Thiago da primeira temporada um pouco babaca, um pouco estranho, mas o Thiago da segunda temporada consegue salvar completamente o Thiago da primeira. T-Bag, gosto do T-Bag, comendo gambá, que tava com fome. Ele era só o cara que tava fazendo aquilo por sobrevivência, sabe? Tá aqui mais ou menos. Raiden Staten, queria ter visto dele, mas o Luba interpretou o Raiden Staten muito bem. Tá liderando a tier do nem lembro. Samuel. Gosto pra caralho do Samuel. Samuel, aquela cena do Samuel no funeral é incrível. A gente vai ver muito dele no jogo, mas Samuel tá aqui. Era isso que eu tinha pra dizer. Vamos aqui de baixo pra cima. Né? Mas lembrando mais uma vez, minha opinião. Pode ser que vocês não concordem com muitos dos absurdos que eu sei que eu disse, provavelmente vou ser crucificado. Mas é isso. Essa foi minha tier list. Estendeu muito, tá louco?